A equipe se divide. O sol começa a nascer em Brotóvia, mas a sombra do assassino ainda paira sobre a cidade. O jantar macabro começa a revelar conexões que vão muito além de um simples crime de ódio. Aqui estão os relatórios das diligências simultâneas. Inspetor Villanova no Exército, quartel de Anderson. Villanova deixa o chimarrão de lado e conversa com o capitão do regimento de Anderson. A descoberta: Anderson era um soldado exemplar, mas estava envolvido em uma investigação interna. Ele havia reportado o desaparecimento de armamento pesado, incluindo uma espingarda calibre 12 e munições táticas, do depósito. O suspeito interno. O principal suspeito do furto era um sargento que foi expulso há 2 meses, Sargento Mão de Ferro. O sargento tinha um histórico de violência e, curiosamente, era um exímio técnico em comunicações. Doutora Lívia Napolitano no Centro Automotivo, Geraldo. Lívia observa o ambiente de trabalho de Geraldo, buscando a psicologia do rancor. O clima: os funcionários têm medo. Geraldo era um gerente implacável. A pista da graxa: Lívia confirma que a graxa de bisulfeto de molibdênio, achada por Alfredo, é usada ali. Ela descobre que um dos mecânicos demitidos, Marcos Trindade, filho do paciente que morreu no hospital, teve um surto no dia da demissão, gritando que Geraldo e a esposa pagariam por brincarem de Deus com a vida dos pobres. Detetive Senália na Unibroto, Letícia. Senália caminha pelos corredores da medicina. O clima entre os estudantes é de pavor. O stalker, amigas de Letícia confirmam que ela se sentia vigiada. Senália encontra no armário acadêmico dela um disco de vinil quebrado deixado lá na semana passada. Era uma gravação de ópera. A conexão: um estudante de radiologia, muito recluso, costumava seguir Letícia. O nome dele? Renato Souza, o mesmo nome do técnico de fibra ótica que está de licença médica. Krisha Rivera no hospital, Rosana. Krisha aprofunda a varredura no necrotério e nos registros de Rosana. A vingança cruzada. Krisha descobre que o técnico de enfermagem demitido pela denúncia de Rosana é irmão do sargento que Anderson denunciou no exército. O ritual. O pai deles foi Eliseu Trindade, o paciente que morreu. Senália. Os nomes estão se fundindo. Temos um grupo ou um indivíduo com múltiplas faces. Vingança por Eliseu Trindade. O pai morreu no hospital, culpa imputada a Rosana. Vingança pela demissão. O filho, Marcos, foi demitido por Geraldo. Vingança militar. O outro filho, Sargento, foi denunciado por Anderson. Obsessão por Letícia. O Renato Souza, ou alguém usando o nome dele, cercava a filha. Conclusão: o assassino não é um fantasma. É um homem que perdeu o pai e o emprego, e decidiu destruir a família que ele acredita ter causado sua ruína. Ele usou a inteligência do exército, a técnica da oficina e o acesso aos hospitais para executar o plano. A ordem do inspetor Villanova corta a manhã gélida de Brotóvia como o facão do assassino cortou a família Brickman. Com o mandado judicial em mãos, ele, o doutor Paludo e o detetive Senália dirigem-se ao cemitério municipal. O clima é de suspense absoluto. Se a tese da vingança familiar estiver correta, o que encontrarem, ou não encontrarem, naquela sepultura será a peça final do quebra-cabeça. Sob o olhar atento de Senália, que mantém o seu chimarrão firme enquanto o coveiro remove a terra úmida, o caixão de Eliseu Trindade é trazido à superfície. O que o doutor Paludo descobre ao abrir o caixão? O caixão vazio. Para o espanto de Villanova, não há um corpo em decomposição. No lugar de Eliseu Trindade, o caixão contém sacos de areia para dar peso e um uniforme completo do exército, pertencente ao filho sargento. O arsenal oculto. Fundo falso. Abaixo dos sacos de areia, Paludo encontra um compartimento plástico selado a vácuo contendo vários pares de óculos escuros, iguais aos usados no crime. Um estoque de flunitrazepam, o sedativo usado no vinho. A planta baixa da mansão no bairro Fragata, com os pontos cegos das câmeras marcados a caneta. A revelação final: no lugar onde deveria estar a cabeça de Eliseu, há um bilhete plastificado com a letra minuciosa de Marcos Trindade. Eles o mataram no hospital.
Eu o tirei daqui para que ele não descansasse em solo profano enquanto eles ainda jantavam no luxo. A ceia foi servida. Agora, o carrasco vai para casa. Vila Nova, Cenália, eles nunca enterraram o pai. Usaram o enterro como fachada para esconder o equipamento do crime. Marcos e o irmão Sargento estão com o corpo do pai em algum lugar. Eles estão a celebrar o sucesso do jantar macabro diante do cadáver do Eliseu. Com as evidências retiradas do túmulo, Christie identifica um resíduo de terra vermelha específica, comum apenas na região das oficinas abandonadas perto da antiga linha férrea de Brotóvia. O cerco final. O assassino, Marcos, e o seu cúmplice, o irmão Sargento, não fugiram da cidade. Eles estão num santuário improvisado, provavelmente uma das oficinas onde Marcos trabalhava, mantendo o corpo do pai como convidado de honra de uma celebração macabra. O cenário é um golpe de mestre do destino, ou de um arquiteto ainda mais sombrio. Quando Cenália entra na antiga casa da família Trindade, o cheiro de mofo se mistura ao odor metálico de sangue fresco. A cena é um espelho distorcido do massacre na mansão dos Brickman. A ironia é cruel, os caçadores tornaram-se as presas. Elemento observação tática de Cenália. As vítimas Marcos e o sargento estão na mesa, mas não há banquete luxuoso aqui. Apenas pratos vazios e o esqueleto de Eliseu Trindade sentado na cabeceira, como um juiz silencioso. O modus operandi idêntico. Mordaças, nós de marinheiro perfeitos e o uso brutal do alicate nas articulações antes do golpe final com o facão. A arma do crime, a espingarda calibre 12, foi deixada nos fundos, deliberadamente entregue à polícia. Está limpa de digitais, como esperado. A música Nessum dorma, ninguém durma. A letra diz: Vincero. Vincero. Vencerei. Vencerei. É o hino da vitória final. Cenália ajusta a gravata amarela e observa o disco girando. O fantasma que ele perseguia não eram os irmãos Trindade. Eles foram apenas os instrumentos ou os bodes expiatórios de alguém maior. Doutora Lívia Napolitano, ao chegar na cena, sussurra para Cenália. Eles não se mataram, detetive. Alguém os ajudou a planejar o ataque aos Brickman, forneceu o flunitrazepam, deu as coordenadas digitais e depois que o serviço sujo foi feito, eliminou-os para não deixar rastros. Os Trindade tinham um motivo, mas quem tinha frieza para matar os executores com o mesmo ritual? O técnico desaparecido. Se Marcos e o sargento estão mortos, quem era o Renato Souza que stalkeava Letícia na universidade? O terceiro homem, alguém que conhecia o passado do mordomo Augusto e sabia exatamente como manipular o ódio dos irmãos Trindade. A assinatura. O assassino original limpou o DNA na mansão, mas aqui, ele deixou a espingarda. É um deboche contra o DPCF. Cenália nota um pequeno detalhe no esqueleto de Eliseu Trindade. Entre os dentes do crânio, há um cartão de visitas de platina. Ele se aproxima com a pinça de Krisha e o retira. No cartão, não há nomes, apenas um endereço no centro financeiro de Brotóvia e uma frase impressa. Obrigado por encerrar o caso, detetive. O espólio dos Brickman agora está em boas mãos. A conclusão é aterradora. O massacre foi um crime sucessório ou uma queima de arquivo corporativa disfarçada de vingança familiar. Os doutores João Luiz Paludo e Thomas Figueiredo ajoelham-se sobre o assoalho rangente da velha casa dos Trindade. O contraste é absoluto. Na mansão, o luxo; aqui, a decadência e o cheiro de morte antiga vindo do esqueleto de Eliseu, misturado ao frescor do sangue dos filhos. Eles realizam a análise com uma precisão cirúrgica, trocando olhares de quem percebeu algo fora do lugar. Vítima causa da morte, observações forenses. Marcos Trindade degola posterior morto de joelhos, com a cabeça forçada contra a mesa. O corte foi feito de trás para frente, demonstrando uma força física superior à que ele mesmo teria usado na enfermeira Rosana. Irmão Sargento, choque neurogênico. Apesar de seu treinamento militar, ele foi dominado. Dr. Thomas nota que o alicate foi usado para extrair 3 unhas de sua mão esquerda. Ele foi morto com uma estocada precisa do facão no coração. Eliseu, esqueleto. Os ossos estão limpos, mas Paludo nota resíduos de verniz.
O esqueleto foi montado e articulado com arames para que pudesse sentar-se à mesa. As descobertas perturbadoras de Paludo e Thomas. A ausência de sedativos, diferente das vítimas da mansão, Marcos e o sargento não foram dopados. O Dr. Alfredo confirmou que os copos à frente deles continham apenas água barata. Eles estavam totalmente conscientes e aterrorizados quando foram amarrados. O nó do mestre. Thomas examina as cordas. Cenália. Os nós aqui são versões aprimoradas dos que vimos na mansão. Se os Trindade amarraram os Brickman, quem amarrou os Trindade é um mestre na arte da contenção. São nós de imobilização tática profissional. A hora da morte. O rigor mortis indica que eles foram mortos por volta das 3 horas da manhã, logo após a saída do assassino da mansão e pouco antes da polícia chegar ao bairro Fragata. O detalhe do rádio. Paludo aponta para as mãos de Marcos. Estão limpas de graxa. Quem quer que tenha matado os Brickman usava graxa industrial. Marcos trabalhava com isso, mas o assassino que esteve aqui nesta sala não deixou nenhum vestígio de sujeira nos corpos deles. Ele foi asséptico. Doutor Paludo, Cenália, o crime na mansão foi um trabalho de mão de obra emocional. Marcos e o sargento forneceram o ódio e a execução. Mas quem os matou aqui foi o arquiteto. Eles foram eliminados assim que deixaram de ser úteis. E o assassino queria que nós víssemos que ele é capaz de superar os próprios profissionais que ele contratou.